E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Hoje eu vou trazer para você o quarto e último capítulo da série Perspectivas, onde eu vou te contar a história do Juca. Como sempre, o nome é fictício. E para você que ainda não viu os outros capítulos, vale a pena ver. As histórias que me foram contadas podem parecer com as suas, inspire-se, veja por diferentes perspectivas. Juca reconhece que tem vícios e compulsões, que ele sai de um e entra em outro. E ele queria entender por que isso acontece. Ele quer uma ajuda para olhar para esse padrão repetitivo por diferentes perspectivas, para aprender a quebrar esse círculo vicioso. É importante a gente entender que esse problema acomete muito mais pessoas do que a gente imagina. Cigarro, álcool, drogas, dependências químicas em geral. Mas também compulsões diversas, como sexo, comida, compras, trabalho, jogos de azar, videogame. Se em excesso, a ponto de nos desconectar da vida e das pessoas à nossa volta, é vício, é dependência, é doença. Vamos tentar trazer uma compreensão mais ampla sobre esse assunto? Mas como sempre, eu preciso do seu like e da sua inscrição. Me ajuda a levar esse assunto adiante. Obrigada. Juca vem de uma família grande, com vários irmãos. E apesar de eu não saber dos detalhes, ele me contou que o seu relacionamento com a sua mãe nunca foi maravilhoso. Ele sempre se sentiu preterido e, inevitavelmente, isso acabou por desenvolver um sentimento de abandono e de rejeição. Avançando agora para a vida adulta do Juca. Hoje, ele é capaz de ver que ele teve e continua tendo diferentes apegos na vida, desde a juventude, e que continuam na vida adulta. Ele agora entende esses apegos como compulsões, vícios. Juca teve alguns grandes tombos na vida e tem tido muita dificuldade para se reerguer desses tombos. O mais marcante foi uma bobagem que ele fez numa época em que ele era um grande executivo de uma grande empresa, muito bem sucedido, viciado no trabalho e na sensação de poder. E essa combinação, normalmente, faz as pessoas se sentirem inatingíveis, inabaláveis. Só que todo mundo tem um lado vulnerável. E ele acabou por fazer uma bobagem. Perdeu o emprego por isso e trouxe tristeza e decepção para sua família. Seu casamento quase acabou. Mas com humildade, reconhecendo os seus erros, ele recobrou a confiança da esposa e da família e a vida parecia seguir bem. Para fora. Porque por dentro ele nunca se perdoou. Ele ainda carrega a culpa e a vergonha pela decepção que ele causou à família. Ele se sente menos homem por não poder mais suprir para sua família. E isso afetou diretamente a sua autoestima. Os vícios e as compulsões mudaram, mas começaram a se acentuar. A bebida passou a ser uma companheira constante. Ele passou a se lançar em diferentes projetos profissionais, sempre calcados nos mais lindos idealismos. A vida acontecia à volta dele, mas ele não conseguia acompanhar, tão absorvido que ele ficava em cada um desses projetos. Nada mais parecia ter importância. Ele investia seu tempo, seu amor, seu dinheiro, até o ponto em que os frutos esperados do seu empreendimento não vinham. Ele colocava as suas expectativas tão lá em cima, com tanto perfeccionismo, que naturalmente era impossível alcançar os resultados desejados. Daí ele deixava aquele projeto de lado e se lançava num novo, imbuído das mais lindas causas novamente, sempre buscando fazer o bem e ajudar os outros. E passava só a ter olhos para a nova empreitada. Fracassava de novo. E assim ele ia, pulando de projeto em projeto, inventando desculpas do porquê de ter parado e se sentindo mais fracassado depois de cada um deles. A bebida ia se tornando uma bengala cada vez mais presente, trazendo constantes estados de embriaguez. E o dia seguinte era sempre uma facada no peito, quando ele descobriu o que fez, o que falou e quanta mágoa e vergonha espalhou. Juca tem consciência de todos esses processos de autodestruição que se desdobram dentro dele. Ele quer mudar. Ele procurou ajuda, ele faz terapia. Alguns anos atrás, Juca procurou Alcoólicos Anônimos e está limpo de bebida desde então. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença. Os encontros no AA têm o ajudado muito a compreender e a trabalhar as questões emocionais na vida dele. Ele está procurando se autoconhecer, se autodesenvolver, mas ele ainda não consegue entender os mecanismos e as causas que o fazem pular de compulsão em compulsão e que sempre terminam no que ele entende ser um fracasso atrás do outro. Juca, eu quero te agradecer por abrir o seu coração para mim. Poucas são as pessoas que têm a coragem para se mostrar tão vulneráveis assim. Vamos falar rapidamente sobre vícios e compulsões. Eu li uma entrevista maravilhosa com o Dr. Gabor Maté, médico canadense, que ficou conhecido por seu trabalho sobre saúde mental
com pacientes que sofrem com abuso de substâncias na área central de Vancouver. Está aqui a URL para essa entrevista. Ele acredita que o que se deve perguntar sobre dependência não é qual é o vício, mas sim qual é a dor. Eu extraí alguns trechos dessa entrevista que podem colocar muita luz na questão das compulsões e suas causas, que estão sempre ligadas às dores emocionais. Ao entrevistar dependentes químicos, eles lhe diziam que o vício oferecia um alívio para a dor, uma saída para o estresse, dava um senso de conexão, uma noção de controle, de significado, a sensação de estar vivo, entusiasmo, vitalidade. Em outras palavras, o vício preencheu uma necessidade humana que era essencial, mas não tinha sido satisfeita na vida daquela pessoa. Todos esses estados, da ausência de conexão e do isolamento até o estresse no dia a dia, eram de dor emocional. Contanto que haja constante desejo e alívio, com consequências negativas a longo prazo e dificuldade de simplesmente parar, você tem um vício. Ele diz: eu tive 2 grandes vícios. Um deles era o trabalho, que me levou a ignorar minhas próprias necessidades e as da minha família, para buscar sucesso e satisfação profissional. Essa dependência baseava-se num sentimento profundo de que eu não era bom o bastante, de que precisava me provar, e em uma crença inconsciente de que eu não poderia ser amado e querido. Se você quiser saber sobre o segundo vício do Dr. Mater, depois lê o resto da entrevista. Então a gente entende agora que as compulsões, os vícios escondem temporariamente as nossas dores emocionais, porque nos anestesiam, mudam o nosso foco dessas dores. O que nos vicia é a possibilidade de mascarar, esconder o sentimento de rejeição, abandono, mágoas, culpas, fracasso, falta de amor próprio. No seu caso, Juca, além disso, você ainda deposita nos seus vícios a esperança de resgatar sua utilidade, o homem perfeito que você entende que um dia foi. Um exemplo de caráter, um homem que traz dinheiro e sustento para a família. Você de fato bota todo o seu coração e garra em todos os seus projetos. O problema é que você já inicia cada um deles com expectativas inatingíveis e medo do fracasso. O seu passado te atormenta. É aquela história do meio copo d'água. Você só consegue ver o meio copo vazio e nunca o meio copo cheio. Juca, chegou a hora de você se perdoar. Qualquer que seja o mal que você acha que causou às pessoas mais próximas de você, elas já te perdoaram. A expectativa de ser um super-homem é só sua. Você é o seu pior algoz. Todos os seus projetos vêm carregados de uma autocobrança descabida. Tira a expectativa do pacote e você vai ver o bem que de fato você pode fazer, a humanidade, o valor que você pode gerar para os outros. Não perca o idealismo de fazer o bem. Isso é verdadeiro e intrínseco a você. Experimenta mais um projeto para realmente gerar valor para os outros, usando os seus talentos, os dons inatos que você tem. Só que dessa vez, sem as suas expectativas de perfeição, de retorno financeiro, sem as suas autocobranças e, principalmente, sem o medo do fracasso. Mas sim pelo simples fato de fazer o bem. E a consequência de quando a gente faz o bem sem esperar nada em retorno é que o bem volta para a gente, em forma de autorrealização e prosperidade. Mas para isso você precisa virar a página do seu passado, você precisa se perdoar. Perdoar sua mãe e todos que te magoaram. Todos, sem exceção, estavam fazendo o melhor que podiam e sabiam na época, inclusive você. É isso, Juca. É claro que uma mudança desse porte não vem num estalar de dedos. Mas você está no caminho certo. Continue buscando o autoconhecimento. Seja agradecido por todas as bênçãos e aprendizados na sua vida e se liberte da sua própria prisão. Obrigada, mais uma vez. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!